Fala família, fala foguetinhos. Estou aqui para gravar mais um vídeo para esse canal. Talvez esse vídeo esteja duas partes, né? E eu quero te falar que Deus ele muda destinos. Deus ele quebra protocolo, Deus ele quebra maldição, Deus ele quebra palavras negativas para mudar histórias. Eu não sei quem é você, como está a sua vida diante de Deus, mas eu quero lhe dizer que Deus ainda tem poder para mudar decreto, mudar histórias. Então, para começar esse canal, eu quero contar um pouco da minha história, né? Quem eu fui quando era ali basicamente uma criança até adolescência e até chegar hoje homem, né? Adulto. É, o que acontece? Eu nasci em uma casa bem humilde, né? Num bairro onde eu morava. Hoje eu moro um pouco próximo ainda desse bairro onde eu nasci. Só que eu não moro mais lá naquela casa, aquela casa pequena, aquela casa com um vão de um quarto, um vão, praticamente o quarto era a sala e a sala era o quarto. E ali a cozinha e o banheiro já juntos também. Então, o que é que acontece? A gente vivia ali e éramos três irmãos. Perdi meu irmão pelo tráfico de drogas, que é uma das coisas que está aí se expandindo no Brasil. Eu quero lhe dizer que isso é uma maldição, porque os jovens estão se doando para isso. Só que vamos voltar aqui um pouco atrás, alguns anos atrás. Eu era jovem, eu era adolescente e tive toda a oportunidade de estar nesse meio. Talvez eu nem tivesse vivo hoje, não sei, acredito que não estaria vivo hoje, mas Deus, pela sua misericórdia, escreveu a minha história lá no livro dele e com caneta de ouro, e essa história não vai poder se apagar, porque Deus tem poder. É, então, o que acontece? Minha mãe sempre foi aquela pessoa que vivia de Bolsa Família, né? Minha mãe, eu lembro quando eu tinha ali mais ou menos 7 anos, que a minha memória consegue lembrar até hoje. Minha mãe, ela trabalhava na Casa de Branco, né? Chamado Casa de Branco. Era a pessoa ali que não tinha estudos, né? Então a pessoa fazia o quê? Ia para esses lugares, lavar roupa, fazer comida para pessoas que trabalhavam e ganhavam muito bem. Então chamava-se Casa de Branco. Eu acredito que você já ouviu essa frase aí em algum momento da sua vida. E depois de um certo tempo, e eu acredito que foi ali pela faixa de uns 8 anos de idade a 9, mas eu acredito eu que foi 8, minha mãe simplesmente parou de trabalhar nessas casas. E o que aconteceu? Ela entrou no Bolsa Família, né? Se inscreveu no Bolsa Família e dali até o dia que ela faleceu, ela vivia de Bolsa Família. Ou seja, nós recebíamos o alimento através desse Bolsa Família. Primeiro ponto, minha mãe não tinha casa, não tinha casa no seu nome. Minha mãe, nessa época, que a gente tinha ali que eu, na verdade, né, tinha ali pela faixa etária de 7 a 8 anos, ela arrumava pessoas, homens especificamente, para poder cuidar dela e cuidar da gente. Só que minha irmã, quando fez 4 anos de idade, e eu sou mais velho do que ela, cerca de 4 anos, se eu não me engano, ou é 3 ou é 4 anos a mais velho do que ela. E aí a tia dela pegou ela quando ela tinha essa idade e levou ela embora daquela casa, o que foi bom. Então, o vínculo entre eu e minha irmã, a gente começou meio que a perder, porque quanto mais você vive com uma pessoa, você conhece a pessoa. É por isso que um casal, quem namora, quem é noivo, quem é casado,
precisa ficar muito tempo junto, próximo, para conhecer os erros, os defeitos, o lado positivo, o lado negativo. E isso vai fortalecendo, você vai alinhando, vai se adequando, e aí você vai conhecendo mais a pessoa. Então, a gente perdeu esse vínculo por, por anos, a gente perdeu esse vínculo. Ela morava lá, não conseguia estar vindo para casa de minha mãe todo final de semana, né? Demorava para ela vir para casa de minha mãe. E o que é que acontece? Nesse meio período, meu irmão acabou falecendo, que era o mais velho, por se envolver, né, no tráfico de droga. Eu estou contando isso porque eu acredito que na vida da família de muitas pessoas aqui no Brasil, especificamente, a maioria dos jovens hoje estão indo para esse negócio, não estão vendo mais solução, é, estão jogando a sua vida fora para viver essa vida aí que é ilusória. A verdade é que é ilusória. A gente pensa que está trazendo um retorno, que vai ter benefício, vou ter poder, vou ter mulher, vou ter isso e aquilo, mas na verdade o resumo dessa história acaba ou na cadeia ou no caixão. É o resumo. Ah, todo mundo vai morrer. Sim, mas você gostaria de morrer sendo uma pessoa boa, produzindo coisas boas na Terra? Você fez coisas boas? Ou você gostaria de morrer sendo uma pessoa mal, ruim, praticando coisas ilícitas? Pare e pense. Todo mundo vai morrer. Isso é o comum da Terra, mas não é comum, jamais será comum achar que viver essa vida é o caminho. Então, minha mãe vivia de Bolsa Família, a gente se alimentava com o dinheiro do Bolsa Família, a gente vivia em uma casa pequena, uma casa bem humilde, e minha irmã foi para a casa da tia dela, meu irmão morreu, e quem ficou? Eu. E agora, o que é que aconteceu com a sua vida? Ó, se eu estou aqui hoje contando essa história aqui, foi porque Deus entrou nessa minha história. Deus, ele fez algo extraordinário na minha história. E ele vai fazer na sua vida também. Observe, olhe para cá. Então, quando eu me vi meio que perdido, sem a minha irmã, minha mãe vivendo de Bolsa Família, e meu irmão já não estava mais presente, você precisa saber desse detalhe. Aonde estão o pai dessas crianças? Pronto. O pai de minha irmã era um, o meu outro, o do meu irmão outro. E cadê eles nessa história? Pronto, vou te explicar. O pai do meu irmão tinha falecido antes dele falecer, o pai da minha irmã continua vivo, e o meu faleceu depois de 12 anos sem eu ver o meu pai. E eu cresci sem a pessoa do meu pai perto de mim. Mas o homem que eu me tornei para a glória de Deus, que a Bíblia me ensinou, os irmãos da igreja me ensinaram, foi o que formou o meu caráter. Então eu quero te dizer, dentro dessa história onde eu me via perdido ali entre os 7 e os 8 anos de idade, eu falei para mim, eu não vou estudar. Para que eu vou estudar? Minha vida já está acabada, é o bairro que eu moro, só tem pessoas que estão fazendo coisas erradas, ninguém quer evoluir, ninguém quer crescer, ninguém quer uma vida estável. Claro, não generalizando, mas a maioria daqueles que eu andava ou que via só seguia esse tipo de caminho. Então, cadê a referência? Quando eu chegava da escola, eu não estudava. Eu ia para a rua, empinar pipa, arraia. Eu não estudava. Entende? Então, o que é que acontece? Eu precisei acreditar em Deus dentro dessa minha história. E dentro disso, foi aí que ele mudou o meu destino. Vamos ficar agora para o segundo vídeo,